Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal da Terceira Igreja Batista em Bebedouro. Eu quero te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica lá em inscrever-se, ative as notificações para você receber todos os vídeos quando forem lançados. Tivemos aí um período sem gravação de algum vídeo, mas por conta aí dos cultos presenciais que voltaram à normalidade. E agora, mais uma vez, tivemos que retornar a essa plataforma para nós fazermos a gravação do vídeo e postar nas redes sociais. Você é muito bem-vindo no nosso canal. E quando a igreja realmente, novamente estiver funcionando, você será e é muito bem-vindo a participar dos cultos conosco. Nosso endereço é a Alameda Leblon, número 53, aqui no Jardim Menino Deus, em Bebedouro. Tá bom? Então, você é muito bem-vindo para participar conosco e louvar ao nosso Deus. Tá bom? Eu quero te pedir nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, enfim, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, o versículo a partir do versículo de número 31, que diz o seguinte: livre-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, te bendizemos. Mais uma vez, ó Deus, estamos diante de Ti, por mais uma vez podemos falar da Tua Palavra, por mais uma vez, Senhor, poder ler a Tua Palavra, Senhor. Que privilégio nós temos. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa liberdade. E quantos lugares, Senhor Deus, não tem essa liberdade que nós temos. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco, que nós possamos, ó Deus, depois desse vídeo, ser pessoas diferentes, para a glória do Teu nome. É o que nós oramos, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus queridos, vivemos aí em tempos de muita dificuldade, em tempos que as situações acabam nos deixando com os nervos à flor da pele. Às vezes qualquer palavra falada gera uma conotação muito grande e talvez não seja nem esse o sentido que ela foi dita. Por exemplo, às vezes vivemos sem paciência. Por exemplo, no trânsito, o trânsito é um local muito bom da gente entender isso, paciência. Às vezes as pessoas, por estarem também, todas elas vivendo no mesmo barco que nós, faz alguma coisa no trânsito, enfim, alguma coisa errada na nossa frente, e acabamos aí, por causa do nervosismo, por causa dos nervos à flor da pele, tomando algumas atitudes que não deveríamos, às vezes buzinando, às vezes insultando, às vezes falando mal, às vezes gesticulando dentro do carro para a pessoa que está do outro lado. E isso, irmãos, com certeza não é da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vem nos trazendo na carta aos Efésios realmente algo a esse respeito. E é interessante a carta aos Efésios, que é como se fosse um manual da nossa vida cristã. E talvez, não sei se a sua Bíblia tenha isso, mas nessa que eu tenho aqui, diz que são procedimentos dos filhos da luz. Você é filho da luz? Essa é a minha pergunta para você. Você é um filho da luz? O filho da luz anda na luz e faz as coisas da luz. E a luz do mundo é o Senhor Jesus. Deus nos adotou como filhos através de Jesus. E é interessante que Paulo vem falando a respeito justamente disso. Ele fala, olha, livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Irmãos, às vezes nós somos rápidos para nos irarmos, rápidos para caluniarmos uns aos outros, rápidos para falar mal uns dos outros. Vemos o cenário político e somos rápidos para falar mal dos nossos governantes.
Irmãos, o nosso papel não é julgar ninguém. O nosso papel não é nem julgar os governantes. Mas a Bíblia nos ensina que nós temos que orar pelos nossos governantes. Às vezes, por pior que sejam, temos que orar por eles. Por melhor que sejam, temos que orar por eles. É muito fácil nós orarmos por quem é bom conosco. Mas aqueles que são ruins conosco, é difícil. E isso é a Bíblia falando, né? Quando Paulo dá um exemplo, pelo bom, alguém talvez se importe a morrer, mas pelo mal, quem queria morrer pelo mal? E Deus acaba provando o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5,8. E éramos maus, e Deus entregou seu Filho para morrer por nós. Olha só, irmãos, que privilégio. Olha esse privilégio que nós temos. E aí a gente vê Paulo falando isso aos Efésios. Olha, livre-se disso. Livre-se de toda a amargura. Irmãos, a amargura ela vai produzir no nosso coração tristeza. Ela não vai produzir em nós algo bom. Ela só vai produzir em nós mais amargura. As raízes de amargura dentro do nosso coração. E aí acabam se tornando bosques de amargura, pela quantidade de amargura que vai se produzindo. Paulo fala, olha, livre-se disso. Livre-se da indignação. Livre-se da ira, da gritaria. Irmãos, quantos lares cristãos vivem na base da gritaria? Marido gritando com a esposa, esposa gritando com o marido, os pais gritando com os filhos, filhos gritando com os pais. Longe de nós isso. Longe de nós que somos filhos da luz. Longe disso de nós. Não devemos deixar que isso entre nos nossos lares. Não devemos permitir que isso permaneça nos nossos lares, se entrou. Devemos ter atitudes diferentes. Abandonar esse tipo de coisa, porque nós somos filhos da luz. Nós somos pessoas transformadas por Cristo. Você é uma pessoa transformada por Cristo. Cristo nos libertou através do sacrifício dele na cruz do Calvário. E nós temos que viver de acordo com esse benefício que nos foi dado. Esse privilégio que nos foi dado de sermos novamente feitos filhos de Deus, de todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Isso que nós temos que fazer. E aí ele fala de calúnia. Irmãos, caluniar os outros. Às vezes não temos certeza das informações que recebemos e já apontamos o dedo, olha, foi ele, foi ela, foi aquele. Olha, ele que fez isso porque ele quis. Olha, o rapaz me fechou no trânsito porque ele quis, ele me viu. Ah, aquela pessoa fez isso comigo porque ela me viu. Ah, aquela mulher, ela fez aquilo comigo. Olha, porque ela não gosta de mim. Ela é culpada. Olha a calúnia. Às vezes vivemos caluniando as pessoas, sem entender o que tem acontecido com elas. E isso, irmãos, nós temos que entender, porque pode refletir em nós. As pessoas nos caluniar, as pessoas se irar conosco, as pessoas se indignar com aquilo que nós fazemos, gritar conosco. Então nós temos que deixar isso longe de nós. Toda maldade, Paulo fala, olha, abandone toda maldade. O coração do homem é mau. É corrupto, profundamente corrupto em todos os seus caminhos. Mas quando o Espírito Santo entra no coração do ser humano, ele toma as rédeas desse coração corrupto. E o Espírito Santo guia esse coração, guia essa pessoa a toda a verdade. Guia essa pessoa a abandonar o mal, a deixar as práticas más de lado e voltar a praticar o bem e querer praticar o bem. E às vezes sim, se indignar com a maldade, se indignar com as coisas erradas, com a injustiça. Paulo nos deixa claro, olha, vocês têm que viver diferentes, porque vocês são filhos da luz. E aí Paulo
faz o contraste, ele coloca: sejam bondosos uns com os outros. Pratique o bem, para que você receba o bem em troca. Pratique a bondade, pratique o amor, a cumplicidade, a empatia. Se coloque no lugar do outro. Não é porque te fechou que você vai brigar com ele no meio da rua, mas o porquê que ele te fechou, o que a pessoa está passando. Irmãos, isso é muito interessante da gente pensar, porque a gente vai pensar assim: se fosse eu, o que eu gostaria de que a pessoa fizesse comigo? Se fosse eu que tivesse distraído no trânsito e tivesse fechado alguém, o que eu gostaria que a pessoa fizesse comigo? Se fosse eu que tivesse, enfim, fazendo alguma coisa, como é que esse retorno seria para mim? O que eu gostaria que viesse para mim de retorno? Muitas vezes é fácil a gente apontar os dedos, muitas vezes a gente é fácil acusar, muitas vezes é difícil perdoar, porque fomos feridos, machucados. Mas quantas vezes ferimos, quantas vezes machucamos e não pedimos perdão? Aquilo que nós queremos para nós temos que fazer com os outros. Primeiro mandamento: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo: ame ao seu próximo como a si mesmo. Ame, apesar da sua natureza, porque é o Espírito Santo que está em você, é Ele que está te guiando a toda a verdade. Sejam compassivos, perdoe uns aos outros. Irmão, nós estamos vivendo em épocas de que o perdão é algo escasso. As coisas têm acontecido, é algo escasso. Perdão é algo escasso. A gente tem visto várias autoridades fazendo coisas erradas, talvez erradas ou porque são inéditas. E aí o nosso papel como cristão é orar, é colocar diante de Deus, é falar: Senhor, o coração do prefeito está nas tuas mãos, o coração dos vereadores estão nas tuas mãos, o coração dos deputados estaduais estão nas tuas mãos, o coração do governador está nas tuas mãos, o coração dos senadores, dos deputados federais estão nas tuas mãos, o coração do presidente está nas tuas mãos. Muda conforme o Senhor quer. Inclina para onde o Senhor quer. Mas nos ajuda, Senhor. Nos livra. E aí Paulo fala: olha, perdoem mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você quer saber como Deus te perdoou em Cristo? Você quer saber como Deus me perdoou em Cristo? Nós estávamos condenados ao inferno. Estávamos condenados a uma vida eterna sem Deus. Ou melhor, uma morte eterna. Afastado do nosso Criador. Afastados do bem maior. Mas Deus entregou para nós o seu Filho. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que nós não podemos mensurar, que entregou o seu Filho, para que todo aquele que crê nele, naquele que Deus enviou, não pereça ou não morra, mas tenha vida eterna. Cristo, ou melhor, Deus nos perdoou em Cristo dessa maneira, de uma maneira incondicional. Nada do que nós fizermos pode fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Deus nos ama e ponto final. E Ele nos perdoou de uma maneira incondicional. E Paulo nos esclarece: olha, perdoe, assim como Deus
te perdoou em Cristo? Você tem sentido o perdão de Deus na tua vida? Você tem se sentido perdoado por Deus? Perdoe da mesma forma. Perdoe. Afasta de você toda a ira, toda a maldade. Seja compassivo, seja bondoso. E principalmente, abra o teu coração para o perdão. E o perdão não é algo que eu preciso sentir, mas é algo que eu preciso agir. É uma ação minha. Se eu fui ofendido, eu perdoo. Se eu ofendi, eu peço perdão. Não é preciso sentir alguma coisa. Isso é como se fosse uma obrigação. Perdoar quando se é ofendido e pedir perdão quando ofender. Assim como Cristo nos perdoou. Amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça, para nós orarmos diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a tirar de nós toda a ira, tirar toda a indignação, tirar, Senhor Deus, tudo aquilo que não te agrada, toda a maldade, toda a discórdia, tirar tudo isso de perto de nós, toda a amargura, Senhor. Que isso fique longe dos nossos lares, fique longe dos nossos corações, porque nós somos filhos teus, criados por ti, Senhor, para andarmos nas boas obras, realizarmos as boas obras que o Senhor de antemão já preparou para nós. E que nós, Senhor Deus, possamos praticar a bondade, praticar o amor, praticar o perdão, a cumplicidade. Estar, Senhor Deus, com o nosso coração aberto, não para criticar, Senhor, mas estar com o nosso coração aberto para orar. Estar, Senhor Deus, com o nosso coração aberto para entregar todas as situações diante do Senhor. Vivemos, Senhor Deus, sim, tempos difíceis. Tempos, Senhor Deus, que nunca vivemos. E muitos, Senhor, e se não todos esses que estão vivendo conosco, esses períodos, também nunca viveram. Senhor, nos ajuda a sermos mais compassivos, termos mais paciência, em nome de Jesus. Porque do Senhor vem a justiça, e o Senhor é o que vai fazer justiça. Senhor, nós te pedimos, ó Pai, derrama sobre nós o teu perdão, continua nos perdoando, nos guardando, nos abençoando, Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos, ó Pai, caminhar na luz, como os filhos teus, para a glória do teu santo nome. Senhor, o meu irmão, o meu amigo, que está assistindo, ó Deus, esse vídeo, Senhor, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa visitar essa pessoa, possa visitar essa família, e possa, Senhor Deus, mostrar a realidade do teu amor, mostrar, Senhor Deus, a realidade da salvação em Cristo Jesus, para a glória do teu santo nome. Te louvamos por tudo, te agradecemos, ó Deus, e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos, meus irmãos, meus amados. Mais uma vez eu te peço, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique em inscrever-se, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, poste nas suas redes sociais, fale para as pessoas terem mais paciência. É difícil em momentos que nós estamos vivendo, mas peça para as pessoas terem mais paciência. Exercite o perdão. Você vai ver como vai fazer bem para você. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima. Um grande abraço. Até mais.